Olha, pessoal, em novembro do ano passado, o prefeito Ricardo Nunes, aqui de São Paulo, sancionou a nova base de valores para a cobrança do IPTU aqui na cidade. O reajuste de 2022 desse ano, 23 e 24, será limitado à inflação em até 10%. Uma inflação que está bem alta, né? Que não se esperava, mas que subiu pra caramba. Este é o assunto agora para o especialista, professor em Direito e Processo Tributário, Dr. Caio Bartini, que dá palestras não só no Brasil, mas internacionalmente também, a respeito desses assuntos, né, tributários. Tudo que é tributo é com você. A gente tenta falar, porque assim, é muita coisa, né? Tributo é muito Brasil, tributo para pagar. É muita coisa para pagar. Bom, mas hoje nós escolhemos falar sobre o IPTU. Então, eu vou pedir que o próprio doutor Caio fale, para ficar claro, quantos municípios existem no Brasil, doutor? Claudete, hoje 5.570 municípios no Brasil. E cada um faz a sua lei do IPTU? Cada município tem a sua própria legislação. Então, o que a gente fala, por exemplo, aqui, vai ter perguntas sobre São Paulo. Por exemplo, Estado de São Paulo, vai ter gente que vai nos perguntar, que é de Osasco, então a legislação vai mudar. Tá. Então, o que tem que ficar claro para aquele que nos assiste? Tem coisas que nós vamos falar que, lógico, é genérico, serve em regra para todos os municípios, mas tem coisas que são específicas de cada municipalidade. E é lógico que você vai avisar as pessoas, mas Sim. eu já chamo a atenção do nosso link, então, é importante saber onde a pessoa mora. Agora, não deu para decorar tudo isso, né? Ou saber tudo isso de cabeça. Não dá. Mais de 5 mil municípios. Não tem é condição. Impossível, não tem condição. E existem algumas coisas básicas. O que é básico no IPTU? Na verdade, existem normas que são genéricas, gerais, que servem para todos os municípios. Então, por exemplo, quem são os contos do IPTU, quem tem que pagar o IPTU, qual é a base de cálculo? Proprietário de um bem imóvel situado numa zona urbana, ou o possuidor direto ou o detentor de um domínio útil. Então, é aquela pessoa que muitas vezes não tem a escritura, ele não tem a propriedade, mas ele tem os mesmos direitos como se proprietário fosse. Tipo uso capião, não? Então, um exemplo típico, aquela pessoa que está no imóvel durante bastante tempo, mas ela ainda não tem uma escritura definitiva daquele bem. Mas é verdade que se uma pessoa está no imóvel, por exemplo, emprestei a casa para uma pessoa, e ela está lá, e ela está pagando IPTU, já vem no nome dela, ela pode ficar com esse imóvel para ela? Então, aí existe uma situação que a legislação pode implicar da possibilidade da pessoa utilizar de uma medida judicial ou até mesmo extrajudicial de uma uso capião. Mas o que é importante ressaltar, Cláudia? Qual que é a base, a regra de IPTU? A pessoa, ou ela é proprietária de um bem imóvel, não precisa ser necessariamente, quando a gente fala de bem imóvel, a pessoa fala, tem que ser uma casa, tem que ser, não, pode ser um terreno, né, situada numa zona urbana do município. Consequentemente, a pessoa que não tem a escritura definitiva, mas que ela exerce os mesmos direitos como se ela fosse proprietária do bem. Sim. Né? Então, esta pessoa também passa a ser contribuinte. E se for na zona rural? Então, zona rural, já existe um outro tributo. É o que ITR, não é IPTU. É o Imposto Territorial Rural. Ok, vamos às perguntas do nosso público, então, e você vai me contando, tá? Sim. Esse caso, tudo bem, esse não, porque nós estamos com o link hoje em Osasco, Sim. no município de Osasco. Pois não, Daíse? Oi, Cláudia, eu tô aqui com a Miriam agora e ela tem uma pergunta muito interessante. Bom dia, Cláudia. Eu queria saber se construir uma estação de metrô no meu bairro, vai valorizar... Se valoriza? Ao vivo é assim. É isso que ela... Ficou nervosa, começou a dar risada. Olha, eu já vi de tudo. Tem gente que, entrevistado, às vezes fica nervoso e pega assim na sua mão, né? Segura na tua perna, esquece o que vai falar. Televisão mexe mesmo com as pessoas. Mas, por exemplo, eu acho que eu entendi o que ela estava querendo dizer. Eu tenho uma casa e, de repente, o meu bairro cresceu. O imóvel continua o mesmo, mas esse bairro está mais valorizado. O metrô demorou, mas chegou. Enfim, outras coisas, outras construções. Isso aumenta o valor do IPTU? Como é calculado, Claudete, doutor? existe uma chamada planta genérica de valores, que cada município tem o seu. Essa planta genérica de valores, ela vai estabelecer, por exemplo, qual que vai ser a base de cálculo do IPTU. Em regra, pela norma, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Aí vem a questão, como é que se calcula o valor venal?
Tá. Então, o valor venal ele leva em consideração metro quadrado, uso, localização, edificação, se a pessoa cumpre ou não uma função social. E essa planta genérica, ela é atualizada periodicamente. Então, parte-se de uma premissa do seguinte, olha, se eu tive um aumento da base de cálculo do IPTU, quer dizer, olha, eu estou pagando mais caro o IPTU. Tá. Justifica ou por uma questão de uma atualização monetária, sim, ou eventualmente que teve alguma espécie de valorização que fez com que aquela base aumentasse. E essa valorização pode estar ao redor, então? Sim, porque quem vai definir essa valorização é o município. Você fala assim, mas é o Poder Executivo que vai definir? É. Tal bairro era mais carente, mas o bairro agora está ótimo, melhorou muito, então aqueles imóveis valem mais. Te passei por e o obras, imposto é maior. Exatamente. Passei por obras de infraestrutura, teve a construção de uma praça, teve a construção, por exemplo, conforme a pergunta da colega, teve uma construção de um metrô, isso facilitou, isso fez com que o acesso ficasse melhor, isso consequentemente vai trazer maior valorização. Agora eu gostaria de saber sobre a casa. Olha o caso que aconteceu, que eu vou contar para vocês, de um senhor aqui. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele. Acho que o nome eu não vou ter. Mas isso aconteceu há uns 3 dias. Um idoso de 75 anos, ele foi soterrado pela parede de uma residência aqui em São Paulo, na rua Abílio de Souza, no bairro Tiradentes. Não foi aqui em São Paulo, no bairro Tiradentes, foi em Mato Grosso do Sul. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa. Ele teve um politraumatismo e em estado grave, né? Depois, infelizmente, veio a falecer. Agora, o que foi apurado, doutor? Ele tinha uma casa, aí ele construiu uma outra casinha, assim, no mesmo terreno. E quando ele soube do aumento do imposto, o que ele foi fazer? Ele foi demolir aquilo que ele tinha feito, porque ele não ia ter dinheiro para pagar o imposto. Incomodado com isso, ele foi lá e arrebentou a parede. Estava arrebentando a parede caiu, não é de verdade esse caso. A parede caiu sobre ele e soterrou esse senhor. 75 anos. Há 2 anos ele decidiu construir ali, né, colocar a estrutura tal, para essa casinha. Aí levou tudo para baixo de medo de pagar o IPTU. E faleceu. Por conta disso, foi com politraumatismo para o hospital e acabou falecendo. Se eu construo, a pergunta é, se eu construo alguma coisa no meu terreno, tinha só um quarto, sala e cozinha, aí nos fundos lá eu fiz uma edícula, fiz uma casinha nos fundos, eu pago mais? Primeiro, para construir, eu preciso de licença. Você precisa de autorização. Então não adianta você chegar na tua casa e falar assim, eu quero aumentar. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu quero subir mais uma laje. Você precisa saber primeiramente se naquela zona que existe uma determinação ou uma autorização da municipalidade para que se tenha... Pronto, se eu vou pedir autorização, eles já vão descobrir que eu aumentei minha casa ou aumentar o imposto. Agora, a pessoa ela faz o quê? Eu vou tentar fazer isso sem descobrir. Se chegar a fiscalização, além dela ser, com certeza, tributada, mas ela vai tomar multa. Ela vai ser penalizada, sim. Tá certo. Vamos às perguntas do nosso público. Você que mandou vídeos aqui, obrigada. @programa Vou Te Contar. Todos os dias nós anunciamos as próximas entrevistas e as pessoas participam. Olá, bom dia. Bom dia, Claudete. Meu nome é Jennifer, tenho 22 anos, falo de São Paulo. E gostaria de saber se posso ser despejada se eu atrasar o IPTU. Nós estamos aqui recebendo o doutor Caio, que daqui a pouquinho responde. Tudo bem, doutor? Eu já volto aí para a sua resposta. E pode continuar mandando perguntas para a gente. Mudando a tela aqui, nós vamos falar, sabe o quê? Sobre o Festival Rede TV Plus. Chegou a sua oportunidade de ganhar muito, porque ele chegou com tudo em 2022. Sabe quanto? R$1.200.000 em prêmios. Um deles pode ser seu. Tem tantos tablets, smartphone, aqueles relógios digitais, né, de pulso, todos de última geração. Ainda tem churrasqueiras elétricas, caixas de som potente, o aspirador robô, que é o sonho de toda dona de casa. Ficar vendo o programa e o robozinho trabalhando, lavando chão, passando pano, varrendo. Eu também quero um desse em casa, viu? Olha aí que lindão. Aos sábados, além de tudo isso, você vai concorrer a uma incrível Smart TV 70 polegadas.
E aos domingos, a sua chance de faturar R$25 mil para gastar da maneira que você quiser. Para participar, fácil demais. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui na tela perto de mim. Ele vai te levar direto ao nosso WhatsApp. E lá você realiza a sua assinatura. E olha, o Festival de Prêmios preparou uma surpresa para o Dia das Mães. Porque mãe merece. Olha o carrão que você pode ganhar para dar para sua mãe. Uma BMW X1. Vale mais de R$250 mil esse carro. Ela vai gostar ou não? Eu sou mãe, acredite, a tua mãe vai amar esse carrão, viu? Então participe, porque só participando você tem a chance de levar. Venha, acredite na sua sorte, Rede TV Plus. Garanta a sua participação agora. Então, doutor, vamos responder. Vamos responder a Jennifer. Vamos. A Jennifer falou sobre despejo. O que a gente tem que entender? Nós temos uma norma federal que diz o que é considerado um chamado bem de família. Então, bem de família é aquela única propriedade, por exemplo, dentre outros, tá? Mas é uma única propriedade que você mora, reside, você não tem a outra propriedade e ali você estabelece, então, o seu domicílio e sua residência. O que acontece? Se você tem débitos de IPTU, a legislação diz o seguinte: o governo pode, inclusive, penhorar o seu imóvel. Então, você está devendo IPTU durante X tempo. Você vai ser avisada, vai ser comunicada. Se você não paga, o teu imóvel ele pode ir à penhora. Isso é o que a norma diz. O que acontece com as decisões dos tribunais hoje? Tem tribunais no Brasil, né, os tribunais superiores, que dizem, olha, só que se aquela pessoa é a única moradia que ela tem, ela não tem outro lugar para ir, e ela tão somente não está pagando por questões de ordem econômico-financeira, então essa situação ela pode ser revista. Mas eu digo, claro, a lei determina que se você tem débitos de IPTU relativos ao imóvel, você pode ter seu imóvel penhorado. Vamos a mais uma pergunta em vídeo do nosso público. Você que mandou seu vídeo aí para o WhatsApp, sempre pode participar do programa. Você pergunta, a gente responde aqui. Hoje o doutor Caio está aqui comigo. Sabe tudo sobre IPTU para tirar todas as dúvidas. Olá, bom dia. Bom dia, Claudete. Meu nome é Lucas, eu tenho 27 anos, falo de São Paulo, capital. Nessa pandemia eu perdi meu emprego e eu não tenho como efetuar o pagamento do IPTU. Tem algum recurso que possa me ajudar a isentar esse pagamento? Tchau. Obrigada, querido. Existe, doutor? Lucas, não tem. Eu vou dizer o porquê. O IPTU ele é um imposto que ele recai sobre o que a gente chama de eventual presunção de riqueza. Ou seja, se você tem, parte da premissa que você pode pagar. Lógico, a lei de cada município, a depender de onde você mora, a lei de cada município ela pode estabelecer benefícios. Então, eu posso ter, por exemplo, como aconteceu na questão da pandemia, ver pessoas que perderam os seus empregos. Sim. E a legislação do município, mas aí vai depender de uma autorização legislativa, a lei ela pode conferir, inclusive, uma moratória, ou seja, uma dilação, uma postergação de prazo. Ok. Não está podendo pagar agora, mas isso tem que Depende da lei, Claudete. E tem que ser requerido na prefeitura. Tem que ser requerido na própria prefeitura. Algumas podem oferecer algumas isso. E outras não. Em quantas parcelas é dividido o IPTU? Em regra, 10 parcelas. 10. Agora já foi, porque estamos em fevereiro. Mas você aconselha o que como especialista? Pagar à vista ou não? Isso vai depender muito do fluxo econômico de cada pessoa. Sim, mas tem desconto? Tem desconto. Assim, lógico, cada legislação que eu disse, cada município pode colocar o seu. Tá. Vamos colocar um exemplo do município de São Paulo. Tá. O município de São Paulo colocou um desconto à vista de 3%. A depender do valor que se paga de IPTU, é interessante. Tá. Se tiver, como dispor daquele dinheiro, exatamente, vale a pena. Aliás, deixa eu informar que o senhor lá, que eu contei a história, que foi soterrado, ele está vivo. Ele está no hospital entubado, em um estado gravíssimo, mas não perdeu a vida, não. Vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia. Oi, Claudete, tudo bem? Me chamo Eduardo Vinícius, eu tenho 22 anos, sou de Caruaru, Pernambuco e queria tirar uma dúvida contigo. Eu moro de aluguel e o dono da casa veio me cobrar IPTU. Isso está correto, amiga? Eu devo pagar realmente IPTU? Me explica.
Tá bom, querido. Um beijo aí, pessoal de Pernambuco. Eu acho que sim. Eu ainda tenho que pensar o seguinte, né? Tudo vai depender do que está previsto no contrato de locação. Tá. Normalmente é o inquilino que paga, né, doutor? No contrato de locação, olha o que acontece. Ele vai estabelecer ali, geralmente, o preço do aluguel e vai falar, olha, você se responsabiliza pelas parcelas de IPTU, taxas, dentre outras. É importante ressaltar o seguinte, veja só, se você não paga, a inscrição endividativa e a execução fiscal não vem em seu nome, vem no nome do proprietário. Do proprietário. Então, isso é uma convenção entre as partes. E o proprietário tem que ficar de olho, então. Lógico. Eu pego quantas vezes, Claudete, já aconteceu, da pessoa falar assim, mas eu deixei para o locatário, confio, o locatário vai pagar. De repente, o proprietário recebe uma inscrição endividativa, uma execução fiscal, dizendo o seguinte, você está devendo horrores de IPTU. Aí depois ele quer discutir no processo, fala, não, mas eu fiz um contrato de locação. Não adianta, porque pela lei, quem existe naquela relação é você, proprietário, não é o locatário. Mas a lei permite que ela ele passe... autoriza por um contrato, uma possibilidade da pessoa assumir aquele preço. Que inclusive no meio do preço está o IPTU. E às vezes o contrato no Brasil ainda se faz muito contrato de boca, né? Assim, verbal, né? Verbal, vai alugar para um amigo, vai alugar para um conhecido. Vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia. Bom dia, Claudete, tudo bem? Eu sou Isadora Salomão e o meu boleto de IPTU chegou atrasado. Eu quero saber se eu tenho que pagar juros por isso, né? Me responde aí. Obrigado. Nossa, tchau, tchau. Tchau, Tchau, querida. Eu gostaria de saber também. É boa pergunta sua. Eu gostaria de saber se multa de trânsito tem que pagar atrasado, porque estão chegando as de 2020 agora. Uma loucura. Um susto a cada dia. Uma loucura. Doutor, e aí? Chegou atrasado o boleto? Se chegou atrasado, Isadora, por culpa da própria administração pública, ou seja, olha, deveria ter chegado em determinada data, não chegou. Mas pode ser correio, pode ser um monte de coisa. Exato. Aí, neste caso, é possível você discutir o montante de multa e de juros. Geralmente, você tem que ficar atento ao quê? À data de vencimento do boleto. Né? Porque muitas vezes eles mandam com antecedência, ou muitas vezes atrasado, mas eles colocam ali um prazo para que se possa pagar sem os juros. Sem juros, sem a multa. Agora, se foi, por exemplo, por culpa, olha, um amigo recebeu, eu não estava no imóvel, outra pessoa, e aquilo não chegou diretamente na minha mão, atrasou. Esquece. Também esquece. Agora, essa multa, ela é fixa? Então, qual o valor da multa? A legislação, cada lei municipal pode estabelecer. Vou colocar um exemplo em São Paulo. 0,33% ao dia, limitando-se a 20% do valor. Em termos de juros. Tem que pagar isso em dia. Né? Juros nunca é bom, né? Exatamente. Tem que pagar em dia. Eu vou dar um recado. Antes, vamos deixar uma pergunta para você, tá bom, doutor? Pode falar, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu recebi um imóvel como herança de um parente. Aí eu queria saber agora se eu passo a pagar o IPTU ou ele passa a ser isento. Será a herança deixa o imóvel isento? Imóvel, o fato de você receber por uma herança em decorrência da morte de um parente, não vai afastar a incidência do IPTU, não. Não? Ou seja, não. A não ser, por exemplo, porque a questão que envolve... Se o IPTU for muito grande, é presentinho de grego, hein? Exatamente. Esse é o grande problema. Muitas vezes a pessoa, ela fala assim, mas eu não tenho capacidade econômica. O fisco vai falar para ela o seguinte, não, querido, vende o imóvel e compra um isento. Porque assim... E quais são os... Isso que eu queria te perguntar, doutor. Quais são os imóveis isentos aqui no município de São Paulo? Olha, se nós pegarmos aqui no município de São Paulo, se você pegar imóveis decorrentes de templo de qualquer culto. Mas templo arrecada, mas não paga. O templo, na verdade, a Constituição assegura isso, inclusive. Isento. Isso para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Tá. Associações, aqui no município de São Paulo, tem associações e agremiações. Existem as pessoas que agremiações, você está querendo dizer entidades time de futebol até? Pode ser também. Eu posso ter, por exemplo, Claudete, aqui também, pessoas que são aposentados, pensionistas, que têm um determinado limite de valor que ela possa receber, mas desde que aquele imóvel seja único, seja utilizado como residência. Aí tem que provar o quanto recebe, que não dá para pagar. Existe, inclusive, casinha em São pequena. Paulo... Então, existe, inclusive, em São Paulo,
isenções que levam em consideração o valor venal do imóvel e a metragem do imóvel. Que orientação final, então, você deixa para o nosso público? E sobraram perguntas, você vai ter que voltar Não muitas. tem problema. Viu, Claudete, o que eu deixo de orientação para você que nos assiste? Primeiro, toda e qualquer dúvida que você venha a ter, que envolva tributos no geral, seja IPTU, seja IPVA, seja imposto de renda, que são aquelas dúvidas que são mais comuns de qualquer cidadão. A primeira coisa é os sites específicos da Prefeitura, sites da Fazenda do Estado. Isso de qualquer um dos mais de 5 mil municípios. Isso, dos municípios, das 27 unidades federativas, juntando aí os estados mais o Distrito Federal e da União. Então, você quer tirar dúvidas, por exemplo, de imposto de renda. Geralmente, hoje, por uma questão de transparência, existe um item de perguntas e respostas da administração pública. E a administração pública coloca lá, olha, quais são as principais perguntas, quais são as respostas. E se eventualmente tiver alguma dúvida ainda, você pode procurar tirar sua dúvida com um especialista. Eu, inclusive, Claudete, deixo colocado aqui para a galera que quiser, por exemplo, adicionar. Hoje está muito fácil, né, o pessoal utilizar Instagram. Tem o meu Instagram, @prof. Na tela. Aí, Caio Bartini, é o Instagram. Então, se você tem dúvida, por exemplo, se eu puder te ajudar, vai ser um grande prazer. Tá certo, foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Tenha um bom dia, uma boa tarde, um bom almoço. Obrigado. Hoje não tem comidinha aqui para te oferecer, mas tem um bom almoço. Para vocês também, um lindo dia. Continue na Rede TV, vem aí João Kleber. Amanhã, às 9h30 da manhã, a gente está aqui sempre ao vivo com todo o Brasil. Beijo.